Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André, eu faço você muito bem-vindo e agradeço por você estar aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar e aprender sobre a promessa que mais se repete no livro de Mórmon. Você sabe qual é a promessa que mais se repete no livro de Mórmon? É muito importante saber dessa promessa, para que nós possamos viver à altura dela e poder reivindicar essa promessa na nossa vida. Então tenho certeza que você vai aprender algo bem importante que vai ajudar você nesse episódio. Hoje vamos estudar e ouvir aqui na íntegra o capítulo do livro de Jarom, que é um único capítulo, e vamos então dar seguimento no nosso estudo aí que iniciamos lá na introdução do livro de Mórmon. Estamos aí a cada episódio um novo capítulo até chegarmos ao final. Então hoje vamos aprender sobre qual é essa promessa que mais se repete no livro de Mórmon e como que ela se aplica na sua vida, tá bom? Vamos então agora dando início ao episódio, ouvir na íntegra toda a leitura do livro de Jarom e logo depois eu retorno com os comentários, algumas lições importantes e falando justamente sobre essa promessa, né? Qual é a promessa que mais se repete no livro de Mórmon? Agora então vamos ouvir o livro de Jarom. Livro de Jarom. Os nefitas cumprem a lei de Moisés, aguardam a vinda de Cristo e prosperam na terra. Muitos profetas esforçam-se por manter o povo no caminho da verdade. Aproximadamente 399 a 361 a.C. Agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai, Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como estas placas são pequenas, e estas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações. Pois o que mais poderia eu escrever, além do que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isto me basta. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo por causa da dureza de seu coração e da surdez de seus ouvidos e da cegueira de sua mente e de sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé, comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. E então, eis que 200 anos se haviam passado, e o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos, nem blasfemavam. E as leis da terra eram extremamente severas. E estavam espalhados sobre grande parte da face da terra, assim como os lamanitas. Estes eram muito mais numerosos que os nefitas, e deleitavam-se em homicídios e bebiam o sangue de animais. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor, e ensinavam ao povo os caminhos do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremo-los de nossas terras. E começamos a fortificar nossas cidades, ou quaisquer que fossem os lugares de nossa herança. E multiplicamo-nos consideravelmente, e espalhamo-nos sobre a face da terra, e tornamo-nos imensamente ricos em ouro e em prata, e em coisas preciosas, e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinaria, e também em ferro e cobre e bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo, e armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda, e a aljava, e o dardo, e a lança, e todos os preparativos para a guerra. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, de que, se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra.
Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo. E desta maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque eles tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. E aconteceu que se haviam passado 238 anos, com guerras e contendas e dissensões durante grande parte do tempo. E eu, Jarom, não escrevo mais, porque as placas são pequenas. Eis, porém, meus irmãos, que podeis recorrer às outras placas de Nefe, porque eis que nelas estão gravados os registros de nossas guerras, segundo os escritos dos reis, ou os que eles fizeram com que se escrevesse. E entrego estas placas nas mãos de meu filho Omni, para que se encarregue delas conforme os mandamentos de meus pais. Muito bem. Então, aqui no livro de Jarom, nós temos aqui no versículo 9 uma promessa. Essa promessa, ela é uma das promessas que mais se repete em todo o livro de Mórmon. Eu queria que, antes de nós falar exatamente sobre qual é essa promessa, queria que você pensasse o seguinte: por que que algo é repetido, né? Por que que algo é repetido? Normalmente, quando alguém repete muito alguma coisa, fala aquilo, ensina aquilo muito de forma repetida, é porque aquilo realmente tem um valor e aquilo precisa ser processado pelos ouvintes, precisa ser recebido. Então, nós vamos ver essa promessa e devemos pensar: por que o Senhor desejou que nas palavras das Escrituras essa promessa se repetisse tanto? Que mensagem o Senhor deseja passar para nós com essa promessa? E como que eu e você podemos reivindicar, viver de maneira tal a sermos dignos de que essa promessa se cumpra na nossa vida? Aliás, e afinal, essa promessa, ela se aplica a todos os filhos do Pai Celestial, inclusive a você que está aí ouvindo. Então é muito importante que você entenda essa promessa e que nós possamos fazer todos os ajustes necessários para viver à altura dessa promessa e então poder ver essa promessa se cumprindo na nossa vida. E essa promessa está aqui no livro de Jarom, no versículo 9, diz assim: E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita a nossos pais: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Então aqui, essa é a promessa que mais se repete no livro de Mórmon: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. O Senhor falou que para toda lei existe uma promessa, né? E para toda lei, para toda obediência, existe uma bênção de acordo com aquele mandamento qual nós obedecemos. E aqui o Senhor, ele dá um conselho, ele faz uma promessa muito especial: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Isso pode ter muitos significados. Mas o que significaria prosperar na terra? Prosperar na terra pode ter vários significados, mas de fato prosperar na terra não se refere única e exclusivamente à prosperidade material, mas prosperar na terra pode ter o significado de você progredir rumo àquilo que você nasceu para se tornar. Cada um de nós nascemos aqui nessa terra com o destino de cumprir com a medida da nossa criação. Nós aprendemos isso, que fomos criados e que aqui devemos cumprir a medida da nossa criação. E estamos aqui na Terra com esse objetivo: cumprir com a medida da nossa criação. E como eu sei que eu estou progredindo? Quando eu estou cumprindo com a medida da minha criação, quando eu estou cumprindo com o propósito para o qual eu nasci. Então, quando eu faço isso, eu estou progredindo. Então, prosperar na terra pode também ter esse significado: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Ou seja, vos tornareis naquilo que eu, Senhor, quero que vos torneis. Cumprireis com o propósito para o qual você nasceu para cumprir nessa terra.
Você vai se tornar naquilo que eu, o Senhor, desejo que você se torne. E isso é algo muito mais valioso. Não quer dizer que também não signifique prosperidade material, mas de fato, atrelar essa promessa única e exclusivamente a uma promessa material seria diminuir o seu valor eterno, seria diminuir a sua importância. E por que que ela se repete tanto nas Escrituras? Por muitas vezes, eu sim estudando, eu percebi e achei que essa promessa se referia apenas a promessas materiais. Aliás, por final ela diz: se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. E o mundo prega e ensina muito sobre prosperidade, mas muitas vezes dá o significado à prosperidade apenas à parte financeira e material, em ter posses, bens e coisas materiais. E, repito, eu não estou dizendo que esse tipo de prosperidade esteja errado. Eu não estou dizendo que essa promessa também não se aplique a esse tipo de prosperidade. Mas lembre-se que não é única e exclusivamente sobre isso. Prosperar significa cumprir com a medida da sua criação nessa terra, cumprir com o propósito pelo qual você nasceu aqui. Lembre-se que um dos propósitos que eu e você nascemos e estamos aqui nesse plano que está em andamento é para que nos tornemos como nosso Pai Celestial é, para que nos tornemos qualificados de um dia receber tudo o que o Pai tem. E isso vai ser possível apenas com a ajuda do Salvador Jesus Cristo. Isso só vai ser possível se nós guardarmos os seus mandamentos e cumprir com tudo o que ele nos pedir. Então, talvez, entendendo e tendo essa visão mais ampliada, fica mais fácil entender. Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, vos tornareis aquilo que eu quero que vos torneis. E vamos ver agora outros versículos em que essa promessa, alguns dos versículos, tá? Ela aparece várias vezes no livro de Mórmon. Eu separei só algumas aqui, tá? Para que a gente possa revisar dessa mesma promessa. Lá deixa eu ver aqui, 2 Néfi 1:20 diz assim: e ele disse: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Esse versículo ele deixa muito claro que essa promessa não se refere apenas à prosperidade material. Veja que diz aqui: se guardardes, prosperareis na terra. E qual é o contrário disso? O contrário é: sereis afastados de minha presença. Então, quando nós guardamos os mandamentos, nós prosperamos e andamos ao lado ou próximos do Senhor. Quando nós não guardamos os mandamentos, nós não prosperamos. E o que significa isso? Um dos significados é que nós nos afastamos da presença do Senhor. Então, talvez um dos significados de prosperar seja andar próximo a Deus. Qual seria o contrário de prosperar? De acordo com esse versículo e com esse contexto das Escrituras, seria: vos afastareis da presença do Senhor. Então, isso nos ajuda a entender melhor essa promessa. O segundo momento que ela aparece, além do livro de Jarom, depois é em Omni, que diz assim: porque o Senhor não permitiria, depois de havê-los tirado da terra de Jerusalém, de havê-los guardado e impedido que caíssem nas mãos de seus inimigos, se não permitiria que deixassem de ser confirmadas as palavras que falara a nossos pais, quando disse: se não guardardes meus mandamentos, não prosperareis. Outro versículo que cita essa mesma promessa está no livro de Mosias 2, que diz assim: vamos pegar. E agora, meus amados irmãos, quisera que agisseis como tendes feito até aqui, assim como tendes guardado meus mandamentos e também os mandamentos de meu Pai, e tendes prosperado e fostes livrados de cair nas mãos de vossos inimigos, de igual maneira, se guardardes os mandamentos de meu Filho, ou seja, os mandamentos de Deus, que por ele vos serão transmitidos, prosperareis, e vossos inimigos não terão poder sobre vós. O próximo versículo que essa promessa aparece é no livro de Alma, capítulo 37, versículo 13, diz assim: ó, lembra-te, Elamã, meu filho, quão estritos são os mandamentos de Deus. E ele disse: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas se não guardardes seus mandamentos, sereis afastados de sua presença. Então, esses versículos trazem lições muito importantes. E essa promessa é uma promessa muito importante.
O que significa prosperar na sua vida hoje? O que seria ter uma vida próspera para você hoje, de acordo com o que nós aprendemos aqui? Eu entendo que talvez possa estar aí nos seus anseios, necessidades e desejos, prosperidade material, ter mais autossuficiência, ter mais condições talvez de prover coisas boas e melhores para você e para sua família, e tá tudo bem. Isso pode sim ser buscado. O Senhor falou que o povo dele conseguiria riquezas se as procurasse, e deveria procurá-las com o fito de fazer o bem. Mas que antes de obter riqueza, deveria buscar o reino do Senhor. Então não tem nada errado em buscar riqueza, e não tem nada errado em você usar esse versículo como uma motivação para que você possa prosperar também materialmente, financeiramente. Mas o que significaria mais, de acordo com o que aprendemos aqui hoje, na sua vida, prosperar? Como que você pode cumprir melhor com a medida da sua criação? Você sabe qual é o propósito pelo qual você nasceu? Você sabe quais são algumas designações que você deve cumprir nessa vida que o Senhor já indicou para você de alguma maneira? Ou talvez através de inspiração, talvez através da sua bênção patriarcal? Você tem ido em direção a essas vontades que o Senhor já revelou para você na sua vida? Quando nós prosperamos, nós cumprimos com a medida da nossa criação, ou seja, cumprimos com o motivo, o propósito pelo qual nós nascemos aqui na terra. Então eu sei que quando guardamos os mandamentos do Senhor, estamos andando alinhados à vontade dele, aquilo que ele espera de nós, e receberemos cada vez mais luz, conhecimento e orientação, para que possamos cumprir com a medida da nossa criação e prosperar literalmente, sob todos os sentidos, nessa terra. Eu desejo que você possa guardar os mandamentos, que nós consigamos guardar os mandamentos de maneira mais fervorosa com o passar dos anos, e que com isso possamos ser dignos dessa promessa na nossa vida, de prosperarmos nessa terra. Que você possa prosperar, que eu possa prosperar e todos nós possamos prosperar à medida que guardamos os mandamentos do Senhor. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você seja muito feliz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.